Olá, pessoal. Eu sou João Leite. Mais uma vez, seja muito bem-vindo ao canal Ciência e Desenvolvimento Humano. Estamos dando seguimento à série Perfis Comportamentais. No episódio anterior, nós falamos sobre o perfil do executor, que é equivalente à letra D do DISC, do dominância, né? Então, a pessoa que tem perfil de dominância foi traduzido para o português, né, nessa avaliação como o executor. Hoje nós falaremos sobre um segundo perfil, que diz que equivaleria lá à letra I, né, de influência no português, né, foi adaptado para essa avaliação como o perfil do comunicador, ok? Então, vamos dar aquela força para o canal, não esquece aí de assinar o canal, clica na sineta de notificações, assim você desobriga a sua mente de ficar lembrando das coisas. Vamos usar a tecnologia a nosso favor, né? Então, saindo um novo conteúdo, o próprio sistema envia para vocês uma notificação, e aí, quando você tiver aquele tempinho livre, está no trânsito, alguma coisa, você vai lá e assiste o conteúdo, ok? E, obviamente, vamos compartilhar aquilo que é bom, né? Se você efetivamente está tirando, né, algo de positivo para a sua vida, para o seu desenvolvimento, vamos compartilhar aquilo que é bom, ok? Então, fique comigo e vamos lá mais esse episódio. Hoje vamos falar do comunicador. Como esse material ele foi muito baseado na obra do William Marston, né, que é As Emoções das Pessoas Normais. Esse livro foi né, lá na década de 20, mas ele foi traduzido para o Brasil, só para português, só em 2016. Demorou um pouquinho só, né, para ser traduzido. E, enfim, por isso que está esse termo inducement, né? Inducement quer dizer indução, né? Então, eu tive esse cuidado de deixar os termos que eram utilizados pelo próprio autor. Hoje, quando você vai avaliar o próprio DISC, em termos de avaliação em inglês, né, eles não usam mais esse termo, né? Então, é influence, é de influenciador, né? Mas, no final das contas, né, o termo inducement significa indução, é aquele que induz, tá? Então, são palavras sinônimas, mas acaba que, com o tempo, né, a gente vai evoluindo alguns termos, a pessoa deixa de usar uns e passa a usar outros, mas, no final, dá na mesma situação. Eu só quis deixar isso aí para ficar esse link, né, como referência à obra do William Marston, ok? Então, vamos lá. Emoções, né? Vamos começar lendo sempre pelos aspectos positivos de cada perfil. No âmbito das emoções, o comunicador é aquela pessoa agradável, aquele cara que sempre tem um assunto, né, aquela dinâmica, né? Ele é meio despreocupado, ele tem aquela facilidade para narrar as histórias, dar uma ênfase, criar um contexto, né? Ele é uma pessoa até que tem bastante foco no presente. Então, é aquele cara que chega e atrai a atenção da galera. Pô, chegou o fulano, né? Entusiasta, aquela energia, aquela coisa toda. Tá? Esse é o comunicador. No âmbito das relações, é aquele cara que tem facilidade de fazer amizade, né? Tem interesse, é amável, sorridente, né? Ele tem uma conversa contagiante. É aquele cara que às vezes foi lá meio que penetra, é, é, convidado do convidado, mas dá 5, 10 minutos de festa, o cara está falando com todo mundo, está abrindo geladeira, então é aquele cara que se larga dos ambientes e o cara se vira sozinho, né? O comunicador ele tem essa coisa contagiante, então né, ele respira, né? Ele vivencia muito esse aspecto relacional, da habilidade social. Tá? No âmbito das atividades, né, ele é aquela pessoa que está sempre em busca de causar uma boa impressão. Ele também tem um aspecto de gostar de desafios, tá? Embora a parte de desafios para o executor seja ainda mais intensa. Tá? Uma coisa que é muito característica, tá, para o perfil do comunicador é esse aspecto da novidade. Então, se liga aí, porque você que é sempre chegado, que é sempre fisgado por uma coisa nova, caramba, aquele negócio. Então, é provável que você esteja sobre esse perfil aqui. Então, ele tem essa facilidade de se envolver em planos e projetos novos, né? Que a gente chama de incitabilidade, né? E esse perfil é interessante, né? Vamos pensar mais assim no âmbito, pode ser até mesmo acadêmico, organizacional, grupos, né? Ou empresas, porque são pessoas, né? Que, como eles têm essa característica de se incitar com o novo, né? E eles têm a capacidade de passar esse entusiasmo para os outros, são pessoas interessantes, né? Toda vez que tem necessidade, às vezes, de um projeto mais complexo, uma mudança na cultura da empresa, né? Uma mudança de processo, alguma coisa que possa gerar um certo estresse, né?
incerteza nas pessoas, um temor, uma ansiedade, essas pessoas são interessantes de serem convocadas para atuar como peça-chave. Elas ajudam a amenizar esse impacto das mudanças, né? Passando uma mensagem de mais entusiasmo, de mais segurança. Então, são pessoas interessantes para serem utilizadas estrategicamente em algumas situações. E agora vamos lá para o lado, né, das melhorias. Né? Quais seriam as dificuldades, né, para a pessoa que está com esse perfil, né, um perfil de topo lá, o perfil preponderante? São pessoas que podem ter uma tendência a chorar com facilidade. Então, elas têm lá uma instabilidade emocional. Tá? Então, a depender, né, da pessoa, de como ela está em relação ao seu perfil, do que ela já vivenciou, do que ela trabalhou em si, do que ela evoluiu, isso aqui pode ocorrer. Né? E isso é complicado, né? Porque se isso efetivamente não estiver maduro na pessoa, isso afeta em muito o desempenho da pessoa. Nas relações, na vida acadêmica, nas relações familiares, amorosas e na profissional também. Porque aí você fica muito ao sabor do vento. Você não sabe quando é que a pessoa vai estar bem para produzir, quando é que não vai. Então, esse é um aspecto importante, né, para quem vivencia esse perfil. Eu tenho essa vivência desse perfil, né, eu sou comunicador também. Então, é importante estar atento a essa questão da instabilidade emocional. Ele tende a exagerar, né? Por quê? Porque o cara é falso? Na verdade, não, tá? Apesar de algumas pessoas, às vezes, terem essa leitura em relação a ele. A questão é que, lembra que eu falei lá atrás, né? Ele é muito entusiasta. Ele pega as coisas, ele vê como positivo, ele vai aí, qual é a tendência dele? Cara, nós vamos comer o melhor hambúrguer da terra, cara, que aquele cara faz não sei o que ele traz um hambúrguer e a carne não sei o que, quando você vai comer lá, ele é só um hambúrguer. Mas ele é um entusiasta do negócio. Né? A loja acabou de abrir, então ele transforma aquele negócio no melhor evento do mundo. Né? Então, assim, aí às vezes as pessoas, né, podem olhar para o cara e falar, pô, cara, não é isso tudo não, não é essas Coca-Cola todas. Né? Mas é porque, né, ele não faz de uma forma leviana. Não que não possa fazê-lo, tá? Isso aí é aquela história. Estou dizendo que, né, não possa existir uma pessoa falsa que esteja sob esse perfil. Não tem nada a ver com isso, tá? A questão é que estou falando uma análise, fazendo uma análise fria acerca do perfil. Então, olhando somente o perfil, tá? O que acontece? Existe essa tendência dele exagerar em cima das coisas por conta do entusiasmo que ele tem. Tá? Então, às vezes, pode ter essa leitura nesse exagero dele estar parecendo uma pessoa falsa. Ele pode ser, muitas vezes, uma pessoa impetuosa e agir por impulso. Então, né, o pessoal é aquela coisa, às vezes, né, que a pessoa compra muita coisa por impulso, responde muita coisa, né, de forma automática, é aquela coisa do autocontrole. Né? Então, se você está se identificando, né, com esse perfil do comunicador e com esses pontos a serem desenvolvidos, tá? Vai lá na minha playlist, tá? Na série de inteligência emocional. Lá eu falo das variáveis que compõem a inteligência emocional e como você pode trabalhar para melhorar a sua inteligência emocional. Entra aqui a questão da autoconsciência e autocontrole. Então, aquele material vai te ajudar se você estiver identificando com isso aqui, ok? No âmbito das relações, ele gosta das pessoas. Lembra que eu falei que ele tem facilidade de fazer amigos nas festas? Porque ele meio que esquece das pessoas, né? Então, às vezes, pode chegar situações e tempos que, se ele não for procurado, ele também não vai procurar. Mas se encontrar, e é aquela festa. Pô, fulano, quanto tempo mais? Ele também, muitas vezes, ele não busca essas conexões. Né? Uma coisa interessante que, né, o que pode acontecer e estar, né, desbalanceado, ele estar sempre em busca de aprovação. Tá? Ele pode tender a não assumir os seus erros, né, e negligências. Isso pode acontecer. Né? Falar demasiadamente sobre si. Né? Isso tem aquela questão que, se a gente fala demasiadamente sobre a gente, não se trata de ter problema de falar sobre a gente, mas se isso está acontecendo muito, pressupõe que você não está ouvindo o outro, não está prestando atenção no outro também. Então, às vezes, você, porque eu fui conversar com o fulano, é que eu não falei nada, porque só o fulano falou, né? A gente não consegue nem responder aquilo que ele propõe para a gente em termos de conversa e diálogo. Então, às vezes, ele pode estar descambaleado aí nessa situação. E ele pode ocorrer esse aspecto de esquecer de compromissos e obrigações.
Ele não é uma mente muito organizada, com essa coisa, né? Estou organizadinho, está planejado, tem esse horário. Então, é uma pessoa que tem uma certa dificuldade nesse âmbito, está sempre atrasado, entendeu? Então, tem que ficar atento, né, se você está se identificando com isso aí, porque isso é importante para as relações. No âmbito das atividades, como eu falei, é uma pessoa que pode tender à desorganização. No meu caso, o que me ajudou muito a lidar, principalmente com esses aspectos, né, de metas, planejamento, organização, foi o meu trabalho profissional. Então, o meu trabalho profissional me exigiu muito, né, do outro lado do gráfico, que é o planejador e o analista, que é a estabilidade e a conformidade. Então, por conta do meu trabalho, né, eu trabalhei muito tempo com normatização, com auditoria, né, com processo, com projetos. Então, isso me ajudou muito, né, a desenvolver esses aspectos que, de certa forma, a maioria deles, né, se esbarravam aí nas dificuldades do meu perfil como comunicador executor. Então, foi muito positivo esse aspecto para mim. Então, eu consegui muito me organizar. Né? Hoje eu tenho, graças a Deus, até por conta, né, desse bom desempenho que eu tive no mestrado, no doutorado, é algo que, se você não tiver organização, você enlouquece. Né? Então, tem que ter um planejamento, uma coisa organizada, cadenciada. Né? São compromissos com pessoas, entidades diferentes. Então, se você não tiver tudo bem planejado, você começa a furar aí aquela história, você começa a perder credibilidade diante dos grupos, das pessoas. Então, é importante essa questão, manter a questão da frequência, né? Isso, apesar de ser uma questão, assim, um aspecto até meio cultural no Brasil, né? Isso é curioso. Eu converso com pessoas de outras nacionalidades, que vivem em outros países, que fazem negócio com pessoas de outros países. Então, assim, você vai para a Suíça, Alemanha, Europa, de uma forma geral, nos Estados Unidos, as pessoas, elas são muito orientadas a cumprirem aquilo que elas estão, né, estabelecendo, horário. Né? Eu lembro de um amigo meu que vive em Portugal, que é CEO de uma empresa, e ele falou uma vez, ele foi na reunião na Alemanha, e aí deu lá, acho que 10 ou 15 minutos, os caras cancelaram a reunião, porque um dos caras que deveria ter chegado não chegou. Eles cancelam. E aí, uma coisa que eu vejo aqui no Brasil muitas vezes, atrasa 15, 20 minutos, aí os caras dão a desculpa, aí chegou, está tudo bem, como se nada tivesse acontecido. Então, apesar desse aspecto meio cultural, que eu acho até ruim, né? Então, assim, tem que ter atenção. Tem que ter atenção, principalmente aí no âmbito profissional, não que não se deva ter atenção também no âmbito das relações pessoais, porque você acaba também perdendo um pouco aí em termos de credibilidade. Né? Então, são pessoas que podem ter a tendência de perder o foco. Tá? Então, isso é uma coisa com a qual até hoje eu ainda vou me debatendo, trabalhando. Né? Então, eu procuro muito atividades que me ajudem a ampliar o meu foco. Né? Estou sempre aí correndo atrás para não deixar espaçar demais, né, a minha prática de meditação, fazendo exercício regularmente para conter ansiedade, reduzir estresse. Né? Então, para ajudar esse aspecto do foco. Né? Quanto maior o nível de ansiedade, de estresse, de estímulo, né? A gente gosta de coisa nova, né? Você aumenta a ansiedade e isso prejudica a sua capacidade de focar. Né? Por que isso é ruim? Porque existem atividades que vão demandar um bom desempenho, um alto desempenho. Se você não tiver foco, você não vai alcançar alto desempenho. E o foco, ele tem que ser exercitado, né? Senão, agora eu vou ter foco, cara, hoje é o dia do foco. Não, não é. Você tem que exercitar isso. Eu me lembro uma vez eu estava fazendo um processo com uma gestora, e aí o bate-papo era em cima desse aspecto do foco. Não, mas eu tenho foco, João. Inclusive, semana passada, eu estava lá em casa, eu estava vendo o jogo com meu marido, né, que o marido é flamenguista, e aí eu estava aqui respondendo os e-mails da empresa e não sei o quê. Eu falei, oi, mas e os petiscos? Você não estava fazendo os petiscos? Não, os petiscos já estavam lá. E aí ela entendeu, né? Ela estava na garganta, falou, pô, isso não é foco, não. Eu falei, óbvio que não, mas que foco é esse? Você está vendo o jogo, falando com o seu marido, respondendo no meio do trabalho? Está com foco no quê? Né? Então, assim, a gente passou um bom tempo aí sobre essa questão do multitarefa. Né? Então, lá na minha série lá de inteligência emocional, eu falo um pouco mais sobre essa questão do foco,
esse mito do multitarefa, né? É óbvio que a gente vai ter momentos e situações em que a gente vai ter que, né, meio que fazer coisas de uma forma paralela, mas a gente precisa exercitar essa capacidade de ter foco, né, e estar com a mente no presente, né? Esse é um aspecto curioso também. O meu trabalho me ajudou muito nisso aqui, né? Que é aquele cara que inicia um monte de coisa. Não, vamos fazer isso, vamos fazer esse negócio, vamos fazer esse curso, vamos fazer isso aqui. E aí, né? Não terminei nada. E aí vai largando aquele negócio que ela fez interminável, né? Ele cara, e aí, estou lendo o quê? Estou lendo 3 livros. Como assim 3 livros? Né? E aí, já terminou? Não terminei, ainda estão lá, mas eu vou terminar, né? Então, assim, por ele ser uma pessoa que tem um alto grau de incitabilidade, gostar do novo, né? Quer fazer coisas diferentes, né? Ele tem isso para começar, mas falta esse gás, essa energia e essa perseverança para concluir as coisas. Então, eu tive, né, na minha vida, graças a Deus, a minha vida profissional me ajudou, né, a lapidar esse aspecto de forma positiva. Então, contribuiu muito para mim, né? Mas se de repente o seu trabalho, a situação que você vive não contribui para isso, é importante ter atenção a isso, né? E aí aquela história, às vezes é melhor você conter o ímpeto de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né? E pegar, né, uma quantidade menor de atividades, né, e concluir cada uma delas, tá? Ele tende a desviar dos objetivos. Ah, porque ele não consegue saber o que é o objetivo? Não, ele consegue. Ele não tem estímulo? Né? Até tem. Só que, como ele é muito aberto a estímulos e novidades, porque isso é que dá uma certa energia para ele, se ele não tiver alguém, né, que está sempre ali, né? Ó, volta para cá. Ele tende a dar uma escorregada e olhar para alguma coisa nova, e aí você tira o foco do objetivo. Então, se por um acaso, né, você tem um líder de grupo, um líder de equipe, um gestor que está dentro desse perfil, é importante, de tempos em tempos, você ter um monitoramento com esse cara. Aí está uma das sabedorias, né, do entendimento, de ter uma leitura mais ampla sobre os perfis comportamentais. É não só ter um entendimento sobre si, mas sobre as pessoas que te cercam e como é que você pode gerenciar isso de uma forma sábia. Então, se um cara é executor na tua equipe, você não precisa muitas vezes ter uma reunião semanal com um cara, ou às vezes muito meio de 15 em 15 dias, quinzenal. Não, esse cara eu posso fazer de mês em mês. Mas se for um cara, um comunicador que tem uma atividade crítica, é importante você minimamente fazer semanal com esse cara, porque ele tem essa tendência a, né, querer coisas novas. Então, está aí que tem aquela sagacidade de você saber se posicionar em relação a cada um. Como é que você vai se comunicar com cada um? O que você vai entregar para cada um em termos de demanda, de desafio? Isso é interessante. E aí, para a gente terminar esse episódio de hoje, né, a gente vai falar daquele quadro síntese. Então, quais seriam as palavras-chave do comunicador? Entusiasmo, né? Um cara entusiasta, a diversão e imagem. Ele é muito ligado ao aspecto da imagem, tá? Sob tensão, o que vai acontecer? É aquela coisa, sabe, que o vendedor promete que vai, né? Cara, eu vou te entregar um iate sensacional. Só que o cara só tem ali um veleiro. Mas ele pode te prometer lá, né? Ele está na pressão, ele vai querer fazer a coisa acontecer, tá? Uma das necessidades que essa pessoa tem é de ser notado, né? Então, assim, isso vai, inclusive, aqui ser peça-chave, né? Por ele ter essa necessidade, feedback para instigar esse cara é o quê? Tratar ele aquela coisa meio do morninho, meio com indiferença. Tá vendo? Ah, cara, você aqui está só mais um, você não está, né? Você poderia estar, mas aí o cara vai ficar, né, mordido, porque ele quer ser notado, ser reconhecido, né? Então, assim, ele tem essa tendência, né, de querer isso. Então, é a gente utilizar, não é aquela história, não é uma manipulação, não é uma maldade. Não, você conhecer o perfil comportamental. Saber de que forma você pode usar até mesmo um aspecto que talvez não seja tão positivo, mas usá-lo de uma forma positiva. Ah, o cara gosta de ser notado. Pô, o cara gosta de aparecer. Tá, sob certos aspectos pode até ser isso, e não ser muito bom. Mas se você pretende atingir objetivos,
contribuir com a equipe, com a empresa, com a cidade, com o bairro, com o estado, com o país, você tem que usar isso de forma positiva. Pô, cara, você quer fazer a diferença? Você quer ser reconhecido como aquele cara que deixou um legado, vai ter uma estátua tua lá no centro da cidade. Pô, eu quero, então tem que fazer esse negócio aqui, vamos lá que você consegue. É estimular a pessoa. Cada um de nós vai ser estimulado de forma diferente. Nós temos uma forma de enxergar o mundo que é diferente do outro. Nós temos um perfil diferente, nós temos uma maneira diferente de processar informações e de fazer as coisas. Então, é importante essa questão, né, dessa sabedoria, desse entendimento do perfil, da forma como cada um funciona, né, para que a gente possa usar, né, essas informações de uma maneira positiva, de uma maneira a estimular o desenvolvimento, o crescimento do outro, para alcançar sua plenitude, seu máximo desempenho. O que o comunicador não gosta? Rotinas e detalhes. E, obviamente, como ele tem a necessidade de ser notado, né, se for uma pessoa que ele entender que ele está totalmente desprestigiado, ele se afasta. E aí uma dica vai para esse aspecto das rotinas, né, porque como eu vivenciei, eu sou desse perfil, né, há alguns anos atrás eu tive essa reflexão, né, e de fato isso afasta a gente de muitas coisas, tá? Inclusive é importante a gente estar repensando isso para quem vive sobre esse perfil, o aspecto das relações. A gente escuta falar muito, principalmente no âmbito do casamento, né? Não, olha, deixa cair na rotina uma encrenca. E é verdade, né? Só que existe uma questão, né, por trás desse aspecto da rotina. A rotina é como uma moeda, né? Então ela vai ter sempre dois lados. Tá? Existe um lado positivo na rotina? Existe. Porque um certo grau de rotina nos traz previsibilidade, segurança. Então, nós temos uma vida 100% inovadora, sempre diferente, isso gera um grau de ansiedade muito grande. Isso traz uma insegurança também, é imprevisível, você não sabe o que vai vir. Então, é importante, minimamente, a gente ter essa questão da rotina, porque isso traz para a gente uma certa segurança, um conforto. Então, isso é positivo. O outro aspecto da rotina, o que me veio como aprendizado? A rotina é tão somente uma perspectiva. Porque a depender de como você olha para a vida e para os eventos, a que distância você olha, aquilo pode ser uma rotina ou não. Eu trato muito isso nos processos com muitas pessoas que também são desse perfil. Qual é o exemplo que eu dou? Aí eu falo, brinco, cara, minha vida hoje é o quê? Final de semana eu brinco com as crianças, a gente vai no shopping, fez desenho, né? Carrossel, chiquitita, não sei o quê. Né? Quando dá um tempinho, toma lá uma cervejinha, uma tacinha de vinho, bate um papo com a mulher. E aí, durante a semana, cara, acorda, eu levo uma para a escola, minha esposa leva outra, estudo, né? Vou para a faculdade lá, ou assisto de casa, atendo alguém, e aí as crianças chegam de noite, é comidinha, é banho, é não sei o quê, dorme. Aí você fala, pô, mas que coisa chata, toda semana é isso? Toda semana é isso. Aí você fala, ai, que morte, né? Rotina, né? Toda semana praticamente você faz as mesmas coisas. Sob esse prisma, sim. Aí vem a grande, né, sacada do negócio. Quando a gente aproxima isso, tem que aproximar. Vamos olhar cada evento, a cada dia, a cada momento. Nenhum momento é igual ao outro. Se liga aí, assiste o filme O Poder Além da Vida. Todos os momentos são únicos. Mas todo dia você acorda e sua filha vai para a escola. Mas tem dia que ela acorda amorosa, me abraça, dá um beijinho. Aí a menorzinha faz um chameguinho. Tem dia que ela já acorda de TPM, a bichinha, pequenininha, mas já está né, no espírito da TPM lá, dando coice, né, em todo mundo, resmungando, é um estresse para, né, conseguir botar o uniforme. Aí tem dia que o trânsito flui, tem dia que o trânsito não flui. Né? Tem dia que o dia uma beleza, você atende uma pessoa de alto astral, é legal, você vê que você ajudou a pessoa. Tem dia que o negócio é arrastado, você senta para estudar, para ler um artigo, você não consegue concatenar nada. Tem dia que a aula é boa, tem dia que a aula é ruim, tem dia que você acorda de bom humor, tem dia que você acorda de bom humor. Então, assim, nem um dia é igual ao outro. Então, acaba que muitas vezes essa coisa da rotina acaba sendo uma coisa ilusória.
Então, a depender do ponto em que você está percebendo os eventos, você afasta muito, você vê aquela coisa mais genérica, você fala, pô, tem aqui uma rotina. Isso é bom? É, como eu falei, a rotina traz um pouco de segurança para a gente. É bom saber que você vai voltar para casa, vai ter sua família. É bom saber que na semana seguinte você ainda está com aquele projeto. É bom saber que você ainda está com aquele emprego. É bom saber que você vai planejar um negócio, você vai conseguir concluir lá porque você está com o seu carro. Então, assim, certas coisas são positivas. E se você for fisgado por essas propostas, era sempre a mesma coisa, aproxima. Mas calma aí, a segunda-feira foi igual a outra segunda-feira no trabalho? Eu atendi as mesmas pessoas, falei da mesma maneira com as mesmas pessoas, fiz exatamente as mesmas atividades da mesma forma. Pensa nisso, que isso pode te ajudar a desmistificar um pouco essa coisa e não pegar esse gatilho negativo da rotina, porque quando você entra nesse modo que você acha que a coisa é rotina, você começa a se desengajar da atividade ou da relação, isso é ruim. Então, se você for fisgado aí, você para refletir. Como é que incentiva essa pessoa? Deixa ela ser notada e admirada. Entendeu? Dentro de algo que seja real. Tá? Quem fez lá o curso Psicologia Positiva comigo, vai na playlist Psicologia Positiva, eu falo sobre esse aspecto, né? Do elogio, as relações, as organizações. E isso tem que ser pautado em uma realidade, senão vira uma coisa falsa. E o tiro sai pela culatra. Então, é o deixar-se notado e admirado por efetivamente algo de concreto e real que a pessoa tenha, né, seja de sua personalidade ou que ela tenha executado. Tá? Senão vira um negócio falso, você está inflando ali uma coisa que depois vai ter um problema lá na frente, algum efeito colateral. Para conseguir o que quer, essa pessoa persuade, né, os outros, né, usando as habilidades sociais e as novas ideias. Então, né, é uma pessoa também que é muito dada esse aspecto de, né, convencer as pessoas, né, usar sua influência de forma positiva, vender, né, coisas e ideias, pessoas que têm essa habilidade. Estímulo para executar tarefas. Olha aqui, ó. São pessoas que tendem a desempenhar bem as suas atividades se ela estiver num ambiente extrovertido e animado. Rodeado de pessoas de alto desempenho. Né? Aí, ó, lembra que eu falei aqui, ó? Não esqueça de monitorar esse tipo de pessoa. Ele tende a se perder um pouco dos objetivos. Então, ele pode ter um bom desempenho? Sim, lógico que sim. Mas ele tem que ter um certo acompanhamento para garantir que ele está ali, né? Dentro do trilho certo e tudo mais. Então, esse tipo de pessoa, quer ver um ambiente que mata uma pessoa dessa? Vai trabalhar na área de TI, onde só tem desenvolvedor. Né? Então, eu vim da área de TI. Então, assim, é um negócio meio silencioso. Né? Você escuta lá, de vez em quando alguém fala uma coisa, né? Aquela coisa bem... Né? E é um ambiente silencioso. No caso deles, né, se você botar uma pessoa lá muito barulhenta, essa pessoa vai acabar, né, não só ela se sentindo desconfortável, mas o pessoal também que é desse ambiente, que tem mais esse perfil, eles vão se sentir desconfortáveis com essa extroversão e tudo mais. Porque eles têm um trabalho que eles precisam dessa imersão, dessa conexão, desse silêncio. Né? Então, é interessante essa adequação dos perfis, até mesmo no ambiente de trabalho. Olha como tudo influencia. Né? Então, é interessante aí a gente ter essa leitura. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Deixem aí seu comentário, se você se identifica com isso, o que você não entendeu, ou o que você gostaria que tivesse mais conteúdo, maior esclarecimento. Entre em contato comigo, ok? Um grande abraço e até a próxima semana. Fiquem com Deus.